Olá malta, muito boa tarde, aqui fala Emanuel Tomé, ou também conhecido por Mr. Dark Letter 66. Portanto, após uma semana de pausa, e de estar agora sozinho em casa novamente, decidi fazer então a terceira parte do meu ranking pessoal de Star Wars em relação aos filmes. Como sabem, eu já fiz a primeira e segunda parte, obviamente, já está tanto no Spotify como também em outras rádios e estações, e claramente também o YouTube, que acaba por mal ou bem se calhar ser o sítio com mais visualização para a transmissão dos podcasts. E como vocês sabem, estavam 4 filmes ainda por dar os prós e contras, ou neste caso apenas para verem que seleção natural é que iria pôr aqui o esquadro. Eu vou tentar não novamente ultrapassar a marca entre os 20 a 30 minutos, que normalmente essa tende a ser o meu limite para cada podcast, que é para também não deixar isto super gigantesco. Se calhar com efeitos, imagens, clipes, ou seja, vídeos à YouTube, fazer tipo um documentário ou uma crítica, se calhar de 1 ou 2 horas, já seria algo que o visualizador normal iria ficar todo que fixe, vou continuar a ver e a ouvir, porque as pessoas distraem-se mais com imagens do que propriamente a concentrar-se no que ouvem. Portanto, eu vou deixar o podcast pequeno, até porque lá está. Estive a despachar umas situações aqui no meu computador, ainda estou de folga, amanhã volto ao trabalho, portanto vou tentar aproveitar ao máximo agora até a hora de jantar, para ver se consigo então continuar a jogar Final Fantasy VII, não o remake que já está passado na totalidade da história principal, mas o jogo original que comprei juntamente com a minha namorada numa promoção a 8€ na PS Store. Já estou mais ou menos a meio da secção de Midgar, mas isso já fizemos agora uma review para o canal Slice of B, muito provavelmente até poderá sair no fim de semana. Aguarda-nos um vídeo cheio de spoilers depois que nós dois iremos fazer, e eu irei fazer um podcast apenas a fazer review ao jogo original, provavelmente sozinho, ou ainda irei perguntar a uma certa pessoa para fazer uma parceria, mas depois iremos pensar nesse assunto. Portanto, vamos então focar-nos em Star Wars. Faltam-nos 4 filmes. Por ordem de ideias, já sabemos que sobra uma prequela e os 3 filmes da trilogia original. Talvez o título da prequela aqui fosse um wow, mas estando a trilogia clássica, era mais do que óbvio, I guess. Portanto, vamos então começar pelo número 4. O número 4 é o episódio 3, The Revenge of the Sith, o último das prequelas. E é sem dúvida o melhor deles os 3 e o mais consistente e importante também. Basicamente, o episódio 3, Revenge of the Sith, foi um marco histórico à sua maneira. Aliás, todas as prequelas acho que foram um bocado, porque primeiro o episódio 1 foi aquele boom de uau, já não temos Star Wars há 15 anos no cinema, porque vamos finalmente saber como é que o Anakin virou para o lado negro e saber o que é que se passa com o Clone Wars e com a Ordem Jedi, com a República, a criação do Império. Vai ser aquela aventura quase Lord of the Rings style, antes de terem saído os Lord of the Rings per se. Portanto, vai ser do caralho. E então, digamos que o overhype da comunidade Star Wars, ou mesmo de cinema, estava on edge com a situação das prequelas. Se calhar a única vez que esse fenómeno voltou a repetir-se foi em quase parte com o episódio 7 da Force Awakens. Tanto que depois as outras 2 sequelas já não encontraram-se com esse hype de maneira nenhuma. O Attack of the Clones foi também esperado nos cinemas, houve também muita publicidade, ao contrário de na altura da trilogia clássica Ao Caminho do Phantom Menace, onde só havia livros, novelas e cómics e merchandise e brinquedos. Agora já havia o suporte de videojogos e até mesmo séries animadas. Portanto, as pessoas também esperaram com algum entusiasmo o 2, mas foi sem dúvida no episódio 3 que as coisas escalaram. Havia jogos de tudo. Havia um jogo que eu me lembro que estava dentro de um comando do Darth Vader, ligava-se apenas ao cabo de 21 pins e tinha 5 mini-jogos. Havia versões do Revenge of the Sith para quase todas as consolas, em que jogavas com o Anakin e com o Obi-Wan, sendo o mais famoso talvez o jogo da PS2 com modo desafios, que também um dia posso falar em relação a estes jogos. Havia a situação do Star Wars Battlefront,
O filme animado do Clone Wars tinha saído, os cómics e livros estavam mais acessíveis, havia todo um conjunto de roupas, acessórios e figuras de ação a sair para o episódio 3. Toda a gente estava a tremer com aquele trailer de a ponte está terminada, a saga conclui-se. Este seria o último filme de Star Wars, o último das prequelas e a ponte para a trilogia clássica. Este seria o último trabalho de George Lucas para Star Wars. Portanto, em 2005 estava tudo na ribalta. Já para não falar também que para a caminho de Star Wars Episode 3, Lego Star Wars da videogame, que é talvez o primeiro jogo famoso da Lego que saiu para a PS2 e outras consolas como Game Boy, Xbox e PC, foi released em 2005 e realmente contava as histórias do episódio 1 a 3, embora o episódio 3 ainda não contivesse a trilha sonora desse mesmo filme, porque ele tinha saído antes do próprio filme. Depois, o ano seguinte, saiu o Lego Star Wars The Original Trilogy, que já contava, porém, a trilogia clássica versão Lego. Portanto, realmente Star Wars estava a disparar com a vingança dos Sith, e acho que apesar de ter havido bastante hype do episódio 7, quase a refletir episódio 1, penso que pelo menos cá em Portugal não se sentiu aquele fervor como se sentiu em Revenge of the Sith. Concentrando-me agora no filme e não no seu impacto cultural e social. Este filme basicamente conta o final da Clone Wars. Nós vemos aqui um Count Dooku a ser morto logo de início, um General Grievous mais cobarde, cansado, apesar de ainda ser algo desafiante, um Palpatine que já pouco ou nada faz para esconder as suas intenções, seja à frente do Senado, seja à frente da Ordem Jedi, em revelar-se que é na realidade o Darth Sidious, o Anakin que está cada vez mais apegado à Padmé com medo dela morrer devido à situação da mãe dele e que está nesta situação de a Ordem Jedi está-me a trair, os princípios não estão a dar, o chanceler era meu amigo e agora está tudo a virar-se contra mim. O Obi-Wan não estará presente porque ele estará a tratar das suas próprias missões. E é claro, esta história é basicamente aquela que todos queríamos saber desde o início. Como é que o Anakin virou para o lado negro, a criação do Império e como é que ele se transformou naquele ciborgue temível que é o Darth Vader. Basicamente, as questões que estavam mais a dar cabo da imaginação foram todas respondidas neste filme. É um filme muito emocional, a trilha sonora é fantástica, os efeitos CGI, again, são mais saturados do que o habitual, mas são sem dúvida aqueles que estão melhor e ainda hoje se mantêm. A opening sequence de Revenge of the Sith é capaz de ser a melhor opening sequence de qualquer filme de Star Wars. Se calhar só rivaliza mesmo o do episódio 4, A New Hope. Mas para mim está delicioso a maneira como eles começaram o filme. Todo o filme tem um pacing bom e coeso, por acaso. Claro que ainda há diálogos meio cringe com o Anakin e até mesmo com a Padmé, e há uma ou outra interpretação em que o Samuel L. Jackson, fucking Samuel L. Jackson, sounds like a robot. Mas isso são pequenos problemas que já salientaram-se demasiado no episódio 1 e 2. Mas no episódio 3, por acaso, como era uma questão mais de história do que relação de personagens, sem dúvida nenhuma que esta é a história que o Lucas tinha na cabeça quando escreveu o episódio 3. Daí eu achar que correu tão bem. Claro que se virem a Clone Wars, seja o filme de 2003, seja em especial a série de que começou desde 2008 até esta semana, porque o último ep da Clone Wars vai sair agora em 4 de maio, o impacto é muito, mas muito grande. Porque de Jedi coloridos que nós vemos sentados no conselho nos outros dois filmes passaram a ser personagens de carne e osso. E então as pessoas literalmente uniram-se muito a certos Jedi e ver a queda deles ainda foi um impacto maior. O duelo entre o Sidious e o Yoda e o Anakin e o Obi-Wan e as trilhas sonoras que os acompanham é talvez das coisas mais bombásticas e épicas de sempre. Não é um duel of fates, por assim dizer, mas está épico à sua maneira também. E o final, o fechar deste filme é sem dúvida a conclusão merecedora que eu acho que os filmes de Star Wars precisavam para se interligar. Star Wars é um universo gigante, com milhões de personagens, mas algo que as sequelas fizeram foi de certo modo meter a galáxia pequena e meter quase toda a gente ligada a toda a gente, mesmo sem necessidade.
Aqui era a história de Anakin. Era a história era uma saga importante numa galáxia de importantíssimos eventos, por assim dizer. Portanto, este foi sem dúvida um bom fechar de arco. Deu a ponte necessária para a trilogia original e deixou-nos com aquele pensamento de que então foi isto que aconteceu. Isso para mim, sem dúvida nenhuma, foi algo ótimo de se ter acontecido. Agora, para número 3, vai o episódio 6, The Return of the Jedi, a grande conclusão para a trilogia clássica em 1983. Escusado será dizer que após o final negro e twisted e muito imaginativo The Empire Strikes Back, obviamente os fãs e moviegoers estavam completamente edge on their seats durante quase 2 anos. Houve umas partes assim, se calhar um bocadinho mais aborrecidas para mim, com a parte de Endor e dos Ewoks e a situação da Leia e do Luke estarem no meio do mato e tal, e o Han Solo ser um bocadinho reduzido apenas a ser aquele pateta engraçado após ter sido ressuscitado, entre aspas, da cena da Carbonite. Mas é um filme bastante sólido, é bastante entertaining e é uma conclusão muito boa. Eu devo dizer, todo aquele primeiro ato em Tatooine contra o Jabba para salvar o Han está muito boa. Literalmente nós sentimos o regresso de Star Wars em grande novamente com esses primeiros 45, 50 minutos. Depois eu acho que tirando as cenas entre a Leia e o Luke por causa da cena dos irmãos, a morte do Yoda e todas as cenas envolvendo Vader e Emperor são meio chatas e monótonas. Elas são precisas e dão interações um pouco mais humorísticas, porque Star Wars é mais orientado para putos, por assim dizer, e o último filme foi mesmo muito negro em relação ao New Hope, portanto eles quiseram dar um toque mais leve, apesar de ter a seriedade. Portanto, o Return of the Jedi foi um filme que se calhar teve um bocadinho de crise de identidade em certas cenas, porque reparou-se que havia a situação de cenas humorísticas e meio light-hearted num cenário de guerra para dar o aspecto de fantasia e aventura do New Hope, com a dimensão e escala emocional e drama do Empire. Portanto, tentar centralizar tudo isso é uma tarefa difícil, mas de alguma forma, e apesar de ter os momentos, a meu ver, obviamente, aborrecidos, foi muito bem construído. E todas as cenas com o Emperor, Vader e Luke, para mim, são o mesmo do caralho. É de adorar ver o percurso do Luke, como ele acabou. Ele não se tornou um herói indestrutível, ele não virou um Magic User Jedi espetacular no final deste filme. Ele apenas conseguiu a dominação dos básicos e na confiança dele mesmo para tentar derrubar só os Siths mais poderosos, ou pelo menos dos mais poderosos que sempre existiram. Portanto, e vemos, acima de tudo, numa questão de princípio e numa questão fantástica que é vermos um herói que vence por chamar a compaixão só de uma das pessoas mais terríveis de sempre, e ele estava disposto a sacrificar-se pela honra e pela sabedoria que tinha. Ele não virou kamikaze, ele não foi para ali para destruir ou ensinar uma lição. Foi, mais do que tudo, uma batalha psicológica e emocional entre a relação pai e filho, que é Luke e Vader, e entre o tratamento Jedi que o Luke deu ao Imperador. A Rey basicamente teve a força dos Jedi e puxou os sabres de luz de modo a refletir os choques, que foi algo que o Mace Windu fez no Revenge of the Sith, e basicamente derreteu o clone do Palpatine, acabando assim com aquela força ou ghost que ele tinha lá dentro dele. O Luke, ele não derrotou o Palpatine porque foi o Vader no fim que o matou, mas ele portou-se como um Jedi autêntico. Ele preferiu a paz, ele preferiu a verdade, ele preferiu estar na defesa, que é um que um verdadeiro Jedi faz. Ele não atacou, e apesar de ter sido tentado pelo lado negro da força durante o duelo contra o Vader, ele preferia morrer como Jedi do que alguma vez sucumbir-se a matar o Imperador e a virar para o lado negro, ou até mesmo matar o próprio pai.
foi o Vader que acabou por completar a tal profecia das prequelas, que acabou por dar equilíbrio à força, porque eles tinham que os Sith, estando ele a morrer e tendo morto o Imperador, não havia mais Siths na galáxia e acabava assim os Jedi apenas por haver um, neste caso o Luke, que iria continuar a ordem, uma futura ordem, ou era suposto ter feito isso. É uma alusão muito emotiva. A ending sequence é das coisas mais satisfatórias de qualquer trilogia ou saga que eu alguma vez vi. A música, o cheering, a festa, a reação dos personagens, a cena dos fantasmas no fim. Para mim, toda aquela épica cena no fim é merecedora e é um final mais que conclusivo para Star Wars. Para mim está completamente imperfeito e não era necessário mexer mais nessa conclusão. Número 2 na lista, episódio 4, A New Hope. Bem, A New Hope é um filme que... é assim... Star Wars nunca foi original para começar. A cena dos títulos, por exemplo, e dos textos a rodopiar tem a ver com filmes de Troia. A situação da aventura e de certos droids utilizados tem a ver com outras histórias de fantasia. Ou seja, grandes génios tendem a criar conceitos. E ele criou, George Lucas, sem dúvida nenhuma. Mas estamos a esquecer que existem bilhões de pessoas e milhões de mentes criativas e imaginativas. Ou seja, o que é que acontece? Ao longo das décadas e ao longo dos anos, vamos ter exatamente a mesma ideia, exatamente ao milímetro, se for preciso. Portanto, vamos acabar sempre por tirar inspiração ou por pseudo-imitar com o nosso spin as coisas. Não há volta a dar. Há raios de imaginação e de gênio, mas mais é a inspiração de fazermos com o nosso take coisas que já existem do que propriamente criarmos alguma coisa de raiz. Porque simplesmente é mais fácil, porque as regras já estão estabelecidas. O Lucas tirou muita coisa, mas também criou imensa outra. Ele criou um universo que ele pode proclamar só seu. E ele começou a contar a história do herói, para o caso de Luke, em que ele descobriu que era filho de um Jedi que supostamente teria morrido, Anakin Skywalker, e ao ter encontrado o Ben Kenobi, ou Obi-Wan Kenobi. Eles foram à partida de salvar a princesa junto dos droids R2 e C3PO, que tinham caído em Tatooine após a invasão à nave da Leia, que foi raptada pelo Império, e mercenários como Han Solo e Chewbacca na Millennium Falcon juntam-se à causa para ajudar os heróis até ir até à Death Star, que é só a estação espacial mais icónica de sempre, que arrebenta planetas. Eles salvam a princesa, voltam para a sua base e destroem a Death Star. É um filme com uma história bastante simples. A Miette, os diálogos, as prestações genuínas, a trilha sonora, porque se há coisa que eu saliento sempre é a trilha sonora do John Williams, porque a trilha sonora do John Williams é das coisas mais icónicas em qualquer filme que ele participe. Harry Potter, Indiana Jones, Star Wars, Jaws, tanto Jurassic Park, a trilha sonora, apenas com o áudio da mesma, conta uma história que podemos visualizar do início ao fim, sem necessariamente estarmos a ver o filme na hora. É fantástico. E nesse aspecto, dou mesmo muito praise ao compositor. E todo este filme, certo, tem uma história simples, tem uma história de herói que se calhar vimos contada ligeiramente diferente montes de vezes e tem conceitos de outros filmes famosos, ou mesmo sagas e epopeias. Mas uma coisa é certa, todo aquele filme, pelas razões que eu disse, é fantástico. É assim, mesmo com os efeitos digitais e tal, obviamente que há ali certas interpretações, assim um bocadinho mais de coçar o nariz. O Mark Hamill, por exemplo, como Luke, aquilo foi tipo o primeiro grande papel da vida dele. Digamos que a atuação dele deixa um bocadinho a desejar em uma outra cena. Também não vamos... E claro, há uma outra linha e tal, que uma pessoa fica a pensar... E há uma situação, uma outra dos efeitos, mas também é um filme de 77, arrebentou completamente. E muitos debatem que é Jaws, outros debatem que foi Star Wars que começou a trend dos blockbusters. Não vou por aí, sinceramente. Mas para mim é um filme incrível, é fantástico, merece toda a atenção do mundo, é um dos inícios mais icónicos de qualquer franquia ou aventura que seja.
e merece todo o praise do mundo. A imaginação, as linhas de lore que são já deitadas sem o próprio criador saber o que é, mas que mais tarde irá visitar, com planetas, raças alienígenas, personagens do Império, como o próprio Imperador que já tinha sido mencionado no episódio 4, ou mesmo o Anakin Skywalker, sem o vermos. A situação da Clone Wars foi logo dita em 77, sem o próprio Lucas saber o que é que era. E claro, para mim, lá está, é uma história que nunca vai passar de moda, é o início de tudo e deixa-me muito feliz que este tenha sido o primeiro filme de Star Wars e que tenha começado o que é se calhar a saga, ou uma das sagas mais importantes em toda a minha vida. Número 1, por questões de é o único filme que sobra. Episódio 5, The Empire Strikes Back. Escolha overrated, eu sei, mas também é overrated com razão. Isto porque estão a ver aquela situação de a sequela perfeita? A sequela que pega em tudo o que o primeiro jogo ou filme fez e duplicou para melhor. É isto, meus amigos. É o Empire Strikes Back. Hoje em dia ouvimos tanto jornal clickbait dizer a típica notícia de e tal. Isto é uma sequela à la Empire Strikes Back. Porquê é que as pessoas acham que esta expressão é utilizada? É utilizada por uma simples questão. Tomara muitos filmes terem uma sequela a Empire Strikes Back. A ser melhor do que o original, ser melhor do que o primeiro. Eu conheço muitos poucos exemplos, eu quase que só imagino para já, mas isto também pode ser a minha memória que está a falhar. E se tiverem outras ideias, por favor comentem. Mas poucas dessas situações temos, por exemplo, o Dark Knight para o Batman Begins, que é um exemplo Empire Strikes Back a milhas. Tirando isso, para já não estou aqui a visualizar nada, mas também pode ser falha minha. Neste filme, nós vemos que mesmo após a grande vitória da Aliança Rebelde, os nossos heróis estão numa fase má. O Luke ainda não aprendeu mais nada sobre a força, apesar do fantasma do Obi-Wan estar a falar-lhe que ele deve treinar com o Yoda, o mestre que o treinou a ele. O Han continua a ser perseguido pelo Jabba e agora por caçadores de prémios como o Boba Fett, por exemplo, mais tarde, através do contrato com o Vader, para ser entregue ao Jabba. Amigos mentirosos que, apesar que acabam por se redimir no último filme, como o Lando Calrissian. A Princesa Leia e o Han têm cenas de romance, certo, meio cheesy, porque é os anos 80, aqui isto foi filmado em 81, but still efetivas. Mas a Aliança Rebelde está a morrer aos poucos. Eles foram caçados ao longo de 2-3 anos, que foi a diferença entre estes dois filmes, pelo Império. O Vader, agora com a morte do Tarkin, é basicamente o grande manda-chuva do Império. O Imperador lá faz um cameo, por holograma, de modo a dar já alguma spice-up, que o veremos no último filme, que é o que acontece. E o Vader e o Império mostram o seu lado. Aqui claramente não tem aquela versatilidade, por exemplo, o Rogue One mostrou, em que há imperiais até com consciência e rebeldes like Rebel Scum. Aqui é mesmo Aliança Rebelde bom e pobre, Império rico e mau. Mas, again, aqui mostra-se o lado temível do Império. Enquanto no primeiro filme tínhamos só os cruzadores, o Vader e a Estrela da Morte, mas os próprios soldados eram meio vistos como piada, digamos assim. Neste filme aqui nós conseguimos perceber a presença e a força numérica do Império e o porquê deles terem estabelecido como Império há já tanto tempo e o porquê das pessoas os temerem. Make sense. E acima de tudo, o que eu mais gostei neste filme foi as lições de moral do Luke. O Luke passou de um bratty kid com vontade de ascender a ser um herói famoso, digamos assim, e a ter a girl, que neste caso seria a Leia. That's fucking weird, mate. Para se tornar alguém com mais pés no chão, mais pés na terra. Alguém com mais consciência e evolução de maturidade, que é muito preciso. Ele seguiu o seu treino Jedi com Yoda em Dagobah, sofreu durante 5 meses. Sim, é esse o tempo em que a Millennium Falcon está-se a esconder e que o Luke está a treinar até chegar a Bespin. Foram 5 meses. E é incrível pensar...
este foi o filme que mais fez justiça ao Yoda. Foi o primeiro em que ele apareceu e foi a melhor interpretação do mesmo. Todas as lições que o Yoda dá ao Luke em como se tornar um bom Jedi podem ser todas utilizadas para etapas diferentes da nossa vida. Mesmo a forma de ver a força ou de ver a vida é igual. Podemos tomar as lições do Yoda como certas e efetivas e educativas para com o nosso bem-estar e a nossa vida ao longo das várias etapas da mesma. São todas as frases icónicas. O duelo contra o Vader e o Luke é sem dúvida um pouco mais rápido que o duelo do New Hope. Em termos de coreografia, é um duelo mais feroz. Tem a situação dos obstáculos. Quando nós pensamos que o Luke vai dar uma mais de herói, o Luke é praticamente quase que morto pelo Vader. E não nos vamos esquecer apenas só da maior plot twist do cinema na altura, que foi o vilão ter revelado que na realidade era o pai do protagonista. Hoje em dia isso é uma plot twist bastante batida e até algo ridicularizada, mas em 81 that shit was pretty serious, ao ponto de até os próprios Simpsons terem feito piada com isso, a dizer que estragaram o filme todo pelo Homer estar a dizer uma plot twist daquela nas filas. Havia pessoas que escreveram cartas, gente que não acreditava no que tinha visto, gente que achava que o Vader só estava a pegar na mente do Luke para que ele se juntasse à força e queria ser revelado ser mentira no filme a seguir, gente revoltada quase Last Jedi levels, mas a realidade é que a grande maioria ficou tão surpreendida e tão chocada. Houve gente que penso que até chorou durante esta altura, que literalmente só queria ver o último filme, a conclusão, para ver o que é que isto iria significar para o protagonista e para a evolução do vilão do Vader para este último filme. Foi bombástico. O ponto de cliffhanger foi dos maiores de sempre. E foi Return of the Jedi depois, foi provavelmente das escolas mais esperadas da altura, ou se calhar de sempre, considerando o ponto em que o Empire o deixou. Posto isto, meus amigos, é o meu ranking pessoal. Pode não ser um filme perfeito, que não é, mas para mim é um filme muito marcante, é um filme excelente e sem dúvida nenhuma é algo overrated da escolha para o primeiro lugar, mas merece pelo impacto cultural, mas acima de tudo pela qualidade de um filme após quase 40 anos. Vale a pena sem dúvida nenhuma. Posto isto, o meu ranking pessoal de Star Wars terminou. Conseguimos acabar com 27 minutos, pelo que estou aqui a verificar. Ele estará já disponível no Spotify, Anchor e outras rádios. No YouTube, vou tentar assim, se calhar durante o fim de semana ou assim, pôr o vídeo disponível. Esperem também pelo vídeo que eu vou fazer que já fiz com a Bia em relação à review de remake de FF7, esta sem spoilers, assim mais generalizada, e depois uma review com spoilers que ainda farei com ela. Especialmente iremos falar do final do remake, que deixou-me com comichão, apesar de ter percebido o final. Muita gente às vezes confunde não se ter percebido com não se ter gostado, mas pronto. E essencialmente é isto. Pronto, meus amigos, aguardarei para saber quais os vossos filmes favoritos de Star Wars e quais aqueles que menos gostaram. Para já o próximo tema que provavelmente irei falar já não irá ser Star Wars, irei falar da franquia, é certo, no futuro, neste podcast, mas não nos próximos episódios, porque acho que vocês já apanharam Star Wars o suficiente neste podcast para já. Muito obrigado então por este tempo que me deram e a continuação no resto, uma muito boa tarde.